jogar, mas o Alan Franco vai jogar, mas talvez tenha mais caras jogando. Pois assim, né? É curioso, né? Porque o São Paulo, fora o Corinthians, é o grande na situação mais confortável. Ele pode garantir hoje já, se o Novo Horizontino perder fora de casa para o Guarani e ele ganhar do Velo, praticamente ele já garante a primeira colocação também, né, da chave. Só que o São Paulo não está. O São Paulo está jogando 3 campeonatos. O da classificação dentro da sua chave, o campeonato do próximo jogo sempre, ainda mais se ele é clássico, e o campeonato interno das maritacas, cornetas e tal. Quando você tem um monte de interesse, se eu sou técnico do São Paulo, eu penso na semana. É claro que o jogo do Palmeiras tem mais importância pela rivalidade, você poder eliminar o adversário, que poderia ser seu próximo. Porque agora tem essa situação, né? O Vessone falou, depois da rodada de ontem, até ontem não tinha essa situação. Agora você tem essa situação. Se você ganha ou empata com o Palmeiras no Allianz Parque, você compromete o Palmeiras e talvez evite pegar o Palmeiras eventualmente numa semifinal. Então ainda tem isso. E ainda pode jogar com o São Bernardo classificado e... Isso. Vai jogar com a Ponte Preta e São Bernardo, enfim. Né? O São Paulo está mais com a questão do Palmeiras na cabeça que a questão dele. A questão dele está classificado. E grande possibilidade de ser o primeiro do grupo. Agora, o que aconteceu nos 2 últimos jogos e o que aconteceu com a semana Palmeiras, a semana dos 4 jogos, aí que tá. Eu já percebo que o planejamento que não era claro até o Bragantino e depois ficou obscuro, que era 2 jogos time titular, 1 jogo time reserva. 2 jogos time titular, 1 jogo time reserva. Se fosse continuar esse planejamento, seria titular hoje, reserva no... certo? Clássico. Reserva no clássico. Se fosse o planejamento ipsis literis, né? Eu acho que as circunstâncias não farão isso, né? A rivalidade e tudo mais. Porque o primeiro planejamento feito, ele visava ter o time titular contra o Corinthians, né? E também por tabela contra o Santos. Nos clássicos, o São Paulo teve. E aí acho que fica uma grande questão para o treinador, que está ameaçado, incrível que pareça ameaçado. O jogo de hoje do Velo tem que ganhar. E tem que ganhar do Palmeiras também. Mesmo que isso para a classificação pouco importe, né? E acho que hoje todo mundo esqueceu essa coisa desse revezamento e está falando, não, Velo vai o reserva e vai o titular contra o Palmeiras. Eu não acho. Acho que vai bastante gente hoje. Bastante gente. Até porque tá todo mundo lá. É como se o São Paulo viajou o time inteiro para Brasília. Os caras estão lá. Ninguém está machucado. Alguns precisam de algum ritmo. Por exemplo, você falou do Cédric, que é capaz ele começar jogando pela primeira vez. Teve uma boa. Então eu acho que o São Paulo vai ter mais titulares do que imaginado, até porque o Luciano, Alan Franco estavam fora do jogo passado. Então não vai ser um time, mesmo se for misturado, não vai ser um time como foi contra o Bragantino e contra a Portuguesa, o time inteiro reserva. Não será. A possibilidade do Wendel estrear também, né? Não de início, de ficar no banco, pelo menos, né? Então, eu acho que é uma semana bem... É incrível. Ela é mais ameaçadora pela circunstância para o São Paulo do que para o Palmeiras. Ou melhor, para o Zubeldia do que para o Abel. Embora o São Paulo seja o que está numa situação tranquila. O Palmeiras e São Paulo, o jogo é mais importante para o Palmeiras. Né? Isso é indiscutível. Então, mas é mais importante para o Palmeiras, mas é mais importante para o Zubeldia que para o Abel, pelas circunstâncias óbvias. Só uma coisa, ele citou da possibilidade de o São Paulo atrapalhar o Palmeiras. Se a gente parar para pensar, se os 4 grandes passarem, o Corinthians vai ter a pontuação maior, o Santos vai ter a pontuação menor. É quase certo que é São Paulo e Palmeiras, que é o meio. Vai ser isso mesmo. Então, no domingo, o São Paulo pode tirar alguém que pode ferrar ele na semifinal. Se você fosse o Zubeldia, você faria o quê? Titular. Quando? E hoje? E hoje, só os mais jovens e
Tipo, o Yuri Alberto do São Paulo. O cara tem 23 isso anos, não joga... Não, então, aí se tiver... Essa é uma questão. Se tiver um... Essa é uma questão. Mas e hoje o quê? E hoje não se discute. Põe o sub-bebê. Não interessa. Entendeu? E se Põe a toma base. cacetada? E daí? Põe a base e perde. Já tá classificado. Aí tem que... Mas então, Parem mas com aí que isso. tá. Vocês ficam alimentando essa história de Zubeldia. Não, nós não. bom. Eu não alimento pera a aí. história do Zubeldia. Essa é a Mas vem questão. cá, mas é uma decisão difícil. O São Paulo, Mas que decisão o São Paulo não difícil? ganhou nem do G4 Futebol Clube nos últimos jogos. Dane-se, o São Ele vai Paulo entrar ganhou do hoje. Corinthians. Entendeu? O jogo que precisava ganhar lá do clube Olha, grande, Mas os caras, pimba. ninguém lembrou disso até agora. Só o Corinthians lembrou. Ah, mas tem aí, um negócio, sei lá, 20 vitórias. Tem esse vermelho aqui. As pessoas enlouqueceram. Então, mas Mas tá nessa vibe. Você ir hoje com super reserva, Claro. com a chance de perder. O São Paulo? É. Claro. Leonidas. Entendeu? Oi. Provável time do São Paulo, então. Vamos ver se vai ser isso. É reserveira total. Jandrei, começamos bem. Olha lá. Ih, Cedric, Alan Franco. O Rafael é o único jogador do elenco que está com um incômodo muscular na hora de bater o tiro de meta. O jogador dúvida é o goleiro. física É o goleiro. seria o goleiro. Só para. Eu já ia perguntar por quê. Exatamente. Jandrei, Cedric, Alan Franco, Juan Tressoldi e Patrick. Rapaz, Bobadilha e Marcos Antônio. Essa dupla aí foi um desastre no último jogo. Não tem volante reserva, o Luiz Gustavo que machucou. Aí, Ferreira, Luciano, Eric e André Silva. Realmente... Não, eu não acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser muito mais titular do que isso. Muito você acha? mais. Acho que vai jogar a maioria dos caras. A maioria dos caras. Lucas, Oscar, Caleri. É possível. E... Eu não faria isso. Então, eu em princípio também não. Agora. Mas com esse time aí, você acha que ganha? Mas dá pra ganhar do Velo em Brasília. Velo Ué, dá pra ganhar da Inter de Limeira também. Não, dá não. pra ganhar do O jogo Bragantino. o principal não ganhou. Pois é, se o principal não ganhou. Não, mas gente, por favor, as coisas são diferentes. Os jogos são diferentes. Entendeu? Os atores são diferentes. O São Paulo não é o Palmeiras. O Palmeiras tá aqui, ó. Tem que jogar. Hoje vai ter que jogar. Vou fazer uma outra pergunta. Agora, só para concluir, vai ter que jogar. O São Paulo não. Essas coisas de pressão e zubeldia é o São Paulo que inventa. Entendeu? É. Que para mim, me parece beira loucura. Sim, mas o fato é que ele está pressionado. Tá. Talvez ele tenha que. Eu também acho. Mas o fato, talvez ele vá Vai. recorrer Ó, aos principais vai jogadores. titular. Vamos conferir vai lá. os destaques do dia aqui no Band Esportes, gente.